Eu quero falar com vocês hoje sobre como se manter forte e no propósito. Essa é a mensagem que eu tenho falado, e me propus falar a semana inteira. Falei na segunda-feira focado para os homens, falei ontem focado para as mulheres, e hoje eu vou pegar mais esse público jovem, até porque os três grupos, tanto os adolescentes, como jovens, como o pessoal do louvor, estão basicamente aí entre a adolescência e a juventude. A maioria aí são jovens. Então eu quero ler um texto de Daniel capítulo 1, versículo 8. Põe para mim, por favor, Daniel 1, 8, e o tema é como se manter forte e no propósito. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um camarada que decidiu se manter firme, forte e no propósito, onde ele estivesse, ok? A decisão de Daniel foi: eu vou agir e vou proceder de uma forma por onde quer que eu passar. Eu vou andar com Deus em Judá, sob a gestão de Jeoiaquim, um homem que se afastou da presença de Deus, apesar de ser o rei que estava à frente do povo de Deus. Mas eu também vou ser crente na Babilônia, na terra dos caldeus, onde não tem a comida apropriada para mim, onde o sistema de adoração é diferente do que eu aprendi, onde o Deus que eu creio não é adorado, onde eu frequentarei os corredores dos poderes, ou do maior poder, no presente momento, o Império Babilônico, mas também eu vou ser fiel a Deus, no ambiente persa, da gestão de Dário, de Ciro e de qualquer outro. Daniel é alguém que resolveu ser quem ele era de verdade em qualquer lugar. E para você fazer isso, você vai precisar de muita força para se manter no propósito. Porque basta mudar o ambiente, basta mudar a situação, que nós temos a preocupação com algo que é muito importante para a grande maioria de nós: a aceitação. Como é que eu vou ser recebido? Como é que as pessoas vão me ver? O que as pessoas vão pensar de mim? Precisar da aprovação das pessoas é algo muito importante. Você está aqui tocando e cantando, mas é muito legal alguém falar que você tocou muito bem, que a sua voz é muito bonita, que você pregou bem. É muito importante você dizer que o tênis que você ouvir, que o tênis que você estava usando era legal, que o boné, que a cor do seu cabelo ficou bonita, que você emagreceu, que você é inteligente, que você tem espiritualidade. A grande maioria de nós, e não tem nada de errado nisso, gosta muito de ser aceita, de ter uma percepção, certo? E, se possível, muito positiva do que os outros acham sobre você. Por isso, é muito comum você correr o risco de perder a sua identidade, de fugir o propósito, de quebrar princípios, dependendo do ambiente que você frequente. Dependendo do ambiente que você frequente. Dependendo de quem te pergunte.
dependendo da visão que as pessoas podem ter a seu respeito, dizer que é crente pode ser perigoso. É melhor ficar quietinho. Dizer que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus pode ser complexo. Numa aula de filosofia, na faculdade, onde você quer ser doutor. Dependendo do ambiente onde você esteja, a ética cristã pode desaparecer e você começar a achar que vale apenas uma mentira para trazer algum benefício. Ser aceito é algo que todos nós gostamos, inclusive Daniel. Mas Daniel resolveu ser aceito sem quebrar seus princípios, sem romper seus valores. Então o texto diz: assentei no meu coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde sua conta bancária. De tudo que se deve guardar, guarde a sua Bíblia. De tudo que se deve guardar, guarde o seu casamento. De tudo que se deve guardar, guarde a cadeira que você assiste o culto. De tudo que se deve guardar, guarde seu smartphone. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde em primeiro lugar o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, as decisões que vão ser tomadas. Tem seu início, suas matrizes na nossa mente, no nosso coração. O texto diz que Daniel resolveu no seu coração. Quando alguém está decidido no coração, já era. Certo? Noemi está dizendo para Orfa: vai embora. Ela diz: estou indo, minha sogra. Noemi diz para Ruth: vai embora. Ela disse: não me insista para que eu te deixe, nem me peça para te abandonar, porque eu estou decidida a ir com você, onde quer que você for. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. O que é isso? Uma decisão que parte do coração. Eu tenho aprendido que quando ela é ruim, ela tende a ser mais forte. As decisões que vão ao nosso coração com o propósito de vingança, estabelecidas sobre ambiente de aborrecimento, de dor, nós temos muita facilidade de conservar no coração. É muito mais fácil dizer: nunca mais eu falo com você, e não falar mais, ainda que essa pessoa seja seu pai, seja seu marido, seja até seu filho, seja o pastor, seja o vizinho. Agora dizer: a partir de hoje, Deus, eu vou falar contigo todos os dias na minha oração. Essa é difícil. Assentar esse tipo de proposta, de promessa no coração, vai ter um dia que eu vou chegar atrasado, vou chegar cansado, vou me esquecer. Agora, me esquecer e falar com ele, isso eu não me esqueço. Isso eu sempre vou lembrar com muita facilidade. Todas as vezes que eu vê-lo, eu vou lembrar. Então é importante nós entendermos isso. Por isso talvez fica muito difícil cumprirmos grande parte das promessas que fazemos. Por quê? Porque somos gente boa. E por sermos gente boa, não gastamos tempo falando coisas más, denegrindo os outros e cortando laços de comunicação. Porque se assim fôssemos, cumpriríamos praticamente tudo que falamos. Mas como nossas promessas sempre são: eu vou te tratar com carinho, eu vou ser diferente, agora eu vou ser mais obediente, agora eu vou ser mais solícita, agora eu vou ser mais gentil, agora eu vou ser mais crente. Pois é, essas são fáceis de vir aos nossos lábios, mas são difíceis para subir até o coração. Está pertinho, aqui, daqui.
fisicamente, mas está muito longe para muita gente transformar em comportamento aquilo que sabe fazer muito bem em palavras. Ele é novo, Daniel. Pano de fundo para essa história é o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitia Judá, governada por Jeoiaquim. Proposta: levar de Judá para a Babilônia um grupo de jovens, de pessoas, joviais. Que tipo de pessoas? Qualquer uma? Não. Pessoas inteligentes, hábeis. Se forem treinadas, vão falar com facilidade a língua dos caldeus. Se forem treinadas nos astros, serão capazes de fazer leitura das estrelas. Pessoas aptas, joviais, prontas para desempenhar, ou ter grandes participações nos corredores do poder de Nabucodonosor. Uma proposta extraordinária, estabelecida por Satanás, sobre a autorização de Deus. O texto é categórico em dizer: o Senhor entregou a Jeoiaquim e uma parte dos utensílios da casa do Senhor nas mãos de Nabucodonosor. Mas quem fez a seleção pode ter certeza que é o diabo, porque eu aprendi uma coisa nessa vida: Deus escolheu a todos, mas o diabo somente os inteligentes. Você pode ver, gente que o diabo escolhe é hábil para fazer as coisas. O cara é hábil para escrever, ele é hábil para dirigir, ele é hábil para fazer. O diabo não gosta de qualquer um, não. O diabo faz uma seleção para escolher os melhores, mas ele quebrou a cara, porque dentre os melhores tem algumas pessoas que ainda não vão negociar e vão se manter de pé onde quer que estejam. Eu falei disso aqui uma vez. Uma das coisas que me impressionaram nas minhas viagens foi ver o comportamento dos filhos de muçulmanos estudando em escolas cristãs ou de origens cristãs na Inglaterra. Todos os dias os filhos dos muçulmanos voltam muito mais muçulmanos para sua casa. Mas é um grande desafio olharmos para os filhos dos cristãos, principalmente aqui no Brasil, que vão à escola e basta 2 aulas de filosofia para eles voltarem para casa ou para a igreja perguntando a gente se Deus existe de verdade. Eu queria que você parasse para pensar um pouco nisso. Estou falando para jovens. O diabo vai escolher? Vai. E dentre eles, Misael, Ananias, Azarias e Daniel. 4 rapazes. Eles foram os únicos? Não. De Judá foi muita gente. Muitos outros meninos, rapazes, foram para a Babilônia. Para quê? Para comer a melhor comida da Babilônia. E preste atenção, apesar de ter todo um significado em abster-se da alimentação, fique sem comer e vê se a sua vida muda. O que Daniel vai fazer não é se contaminar com a comida, simplesmente. Dizer que não havia importância nenhuma em abster-se da comida é mentira. Mas dizer que a comida foi o fundamento para ele viver tudo, também é. Eu diria que uma mensagem incompleta, para ser mais suave. O que Daniel resolve é não se contaminar com o sistema. Entendeu? E dentro do sistema, o começo foi a alimentação. Algo aparentemente simples. Ok? Mas o que começa para o simples, de não se contaminar com a comida, vai ir por
Para coisas como, por exemplo, não se dobrar diante de uma estátua sob pena de morte. Agora não tem mais a ver com comida, agora tem a ver com posicionamento, com postura, com escolha. Onde? Na Babilônia. Lá não tem sacerdote para falar com ele. Lá não tem a mamãe e o papai. Não, ele está numa terra estranha, estudando em Harvard da época, para ser um dos conselheiros do rei. Esse é o posicionamento. É uma oportunidade extraordinária para esse camarada. Ele foi escolhido, vai estudar, e pasme vocês, os 4 primeiros lugares são ocupados por eles. Daniel passa em primeiro lugar, e seus amigos são segundo, terceiro e quarto. Eles passam com maestria. Daniel então vai ocupar um local de destaque nesse ambiente. Bom, então vamos dar uma olhadinha rapidinho. Como eu posso me preparar para prosseguir no propósito, me tornar forte? Primeira coisa, encontre um grupo que tem o mesmo propósito que o seu. Se você conseguir isso, vai te ajudar demais. Descubra qual é o seu propósito em todas as coisas. Eu quero ter um casamento fantástico. Encontre um grupo que também quer e que vai se manter forte e não vai fugir do propósito para ter um casamento fantástico, e você vai ter. Agora pegue e se inclua num grupo onde pessoas já chegaram a uma conclusão que esse negócio de ter casamento extraordinário é balela, é conversa, e você vai ver que tipo de casamento vai ser o seu. Bom, eu quero prosperar, eu quero viver uma vida incrível financeira nos meus negócios. Então tá bom, encontre um grupo que esteja disposto a atingir o mesmo objetivo que o seu, ainda que ele seja pequeno. O que você quer? Eu quero viver uma vida espiritual extraordinária. Pois é, encontre pessoas que querem a mesma coisa que você e faça parte desse grupo. Agora, queira ter uma vida extraordinária espiritual e ande com quem não tem compromisso com Deus e me diga o que vai acontecer com você. Olhe bem, queira ser alguém que vai conquistar, que vai galgar, e se misture com quem não tem compromisso, não estuda, não trabalha, não quer nada, e me diz o que vai acontecer com você. Encontre um grupo, e é isso que Daniel faz. Muita gente estava lá, mas ele pegou 3 caras. Por quê? Porque queriam a mesma coisa que ele. E porque eles queriam a mesma coisa que ele, os 3 se auxiliavam e se ajudavam mutuamente. É isso que nós vamos olhar mais à frente. A Bíblia diz que é melhor ser 2, ou serem 2 do que 1. Por quê? Porque quando forem trabalhar, os 2 produzem mais do que 1, o pagamento é melhor. Se esfriar demais, o corpo de um pode oferecer calor ao corpo do outro. Se vier um inimigo a pelejar contra um, vai encontrar 2 para lhe oferecerem resistência. Então, tentar viver qualquer coisa sozinho, você pode até ouvir história de gente que vai narrar sucesso, mas saiba que é exceção e não é regra. É assim que funciona. Aliás, hoje uma das grandes exigências para a pessoa ser bem-sucedida é aprender a trabalhar e viver em equipe. É assim que funciona. Entender um pouco sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Mas preste atenção, Daniel, ele vai arrumar um grupo. E é muito importante o que vai acontecer. Coloque para mim o capítulo 2, o verso 17. 2,17. Que tipo de grupo ele é? Que grupo é esse? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso
a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Presta atenção. Nabucodonosor tem um sonho e quer a interpretação, e ninguém interpreta. Nenhum de seus sábios, videntes, profetas, astrólogos, esteja a sua tradução como estiver. O que vai acontecer agora? Todos eles vão morrer. Daniel está sozinho? Não. Então ele manda um recado para seus amigos, gente que está no seu grupo e no mesmo propósito e sob a mesma sentença. E diz assim: vamos orar a Deus, gente, porque senão nós vamos morrer com todos os outros sábios da Babilônia. E os 4 rapazes vão orar a Deus. Pastor, o que isso eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que fazer parte de um grupo que tenha experiências em conjunto. Você faz parte de um ministério de louvor? Então tá jóia. Quais são as experiências? Cara, aquele dia nós tocamos e uma pessoa foi curada. Aquele dia foi extraordinário. Houve tantas conversões. Lembra daquele? Nossa, como as pessoas... olha só aquele dia que nós orávamos. O fulano estava desempregado da nossa equipe de louvor e nós oramos. O filho dele estava doente. O outro estava vivendo isso. O outro estava vivendo aquilo. Ter gente que tenha com você experiências. É isso. Daniel chama seus amigos, vamos falar com Deus, porque senão nós vamos morrer. Falaram com Deus, Deus falou com Daniel e ninguém morreu. O mais legal disso é a história que eles têm para contar. Cara, aquela vez que Nabucodonosor, todo mundo ia morrer, e aí nós oramos. Lembra, Daniel? Eu estava orando lá na minha casa, Ananias, e estava todo mundo lá, e era somente nós. Por quê? Porque os outros não serviam ao nosso Deus. De repente, nós vemos a mão de Deus se mover. Se não há experiência em grupo, você tem sérios problemas para prosseguir no seu propósito. Segunda coisa que tinha nesse grupo, capítulo 3, verso 17. 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Me parece que a Babilônia quer o tempo inteiro matar os caras. Me parece que o diabo, ele não aparece basicamente no Velho Testamento, numa descrição como no Novo, né? Mas eu fico imaginando o diabo pensando: para que eu levei esses indivíduos para a Babilônia? Para quê? Esses 4 caras estão atrapalhando o que eu estou fazendo. Porque por causa desses 4 camaradas, Nabucodonosor escreveu um decreto, quando Daniel interpreta o sonho, de que ninguém podia falar mal do Deus deles. E agora, novamente, a Babilônia quer matar os caras. Agora, tem que se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel não está presente, só seus 3 amigos. A orquestra vai tocar, eles devem dobrar os joelhos. E os 3 rapazes disseram: nós não vamos dobrar. Mas nós vamos morrer. Pois é, mas nós não vamos dobrar. Mas ele vai mandar nos matar. Pois é, cara, nós vamos morrer de pé, mas não vamos dobrar o nosso joelho. Você consegue entender isso? Você consegue entender quantas situações e pressões você e eu sofremos para dobrar os nossos joelhos e servirmos? Porque parece que dobrar o joelho, gente, é adorar. Ô pastor, eu nunca dobraria meu joelho para adorar a Satanás. Tá certo, acredito, mas pode dobrar para ver pornografia.
mas pode dobrar para fazer qualquer outra coisa que mantenha um vínculo entre você e eu e as forças do mal. Quando nós olhamos para isso, é isso que estamos vendo. Quando paramos para dar uma olhada aqui, o que os rapazes estão olhando? Cara, que não vai dar para ser politicamente correto. Pô, mas o que esses caras vão fazer? Meu irmão, eles vão nos matar queimados. Mas pô, cara, não dá para dar uma abaixadinha? Ou uma agachadinha? Porque tem gente que não dobra o joelho, mas dá uma agachadinha. Estou namorando, não pego, mas passa a mão. Não dobrei o joelho, mas dei uma agachadinha. Faz uma adaptação aí para a sua realidade e eu para a minha também. Quando olhamos para isso, o que estamos vendo? Um ambiente próprio, sabe? Ele está legal, estabelecido para uma concessão ser aberta. Vamos dobrar o nosso joelhinho, depois nós vamos falar com Deus, porque Deus é misericordioso, Ele vai nos perdoar. Não, nós vamos continuar no propósito. Aí, Nabucodonosor, nós não vamos dobrar o nosso joelho, entendeu, mano? Nabucodonosor falou, então vai morrer queimado, quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês da minha mão. Sabe o que eles disseram? Se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa é o que nós sabemos, esse joelho nós não vamos dobrar, e acabou, irmão. Falou, amarra os meninos e joga no fogo. Amarraram os meninos e jogaram no fogo. Quem é que apareceu? O quarto camarada da fornalha. Os meninos estavam desamarrados, não queimou nada, nem cheiro de fumaça tinha. Saíram daquela fornalha e Nabucodonosor foi chamar. Eles disseram, Nabucodonosor disse, aí rapaziada, dá um pulinho aqui fora. E se eu sou um dos meninos, falaria para ele, dá você um pulinho aqui dentro. Entra aqui, irmão, porque o Deus que eu sirvo, entra comigo na fornalha. Não é porque eu estou na Babilônia, eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Entendeu? Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, onde quer que eu esteja. E por pior que as coisas pareçam ser, aquele que há de vir virá e não tardará, e ele vai se levantar a meu favor. É assim que funciona. Olha só, cadê Daniel? Estava lá? Não. Onde estava ele? Não sei. Mas na minha equipe, eu tenho que ter gente que tem vida com Deus sem a minha presença. Entendeu? Eu tenho que ter gente, fazer parte de uma equipe de gente que só tem experiência com Deus se eu estiver presente. Se eu estiver presente, a gente ora. Se eu estiver presente, o milagre acontece. Se eu estiver presente, vai fazer isso, vai fazer. E se eu não tiver? Eu preciso saber que tipo de vida as pessoas têm com Deus quando eu não estou perto dela. Que tipo de vida essas pessoas têm com Deus quando elas não estão na igreja? Por isso é que eu nunca gostei de igreja que bota o crente dentro dela todos os dias. Para mim, o crente tem que ver 2, 3 vezes por semana na igreja e voltar lá para fora para mostrar para aquele povo lá fora quem é o Deus que ele serve. É assim que funciona para mim. Os meninos têm as experiências dele. Veja, se seus amigos, veja, se anda com quem? Eu ando com fulano quando nós estamos juntos, é bem legal. Tá bom, procura perguntar o que ele tem vivido com Deus. Nada. O que ele tem provado de Deus? Nada. Ele está lendo o que sobre Deus? Nada. Ele fala o que sobre Deus? Nada. Então o que é que eu estou fazendo com ele na minha equipe? Não faz sentido, não tem propósito. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Rapazes que vivem coisas em grupo extraordinário, mas gente que se você der a palavra para ele, ele também tem milagres para contar, ele também tem história para dizer.
da oração que estava fazendo, e sentiu assim o mover de Deus, e de repente parece que alguém sentou na cama, e ele começou a chorar. Ele não entendeu direito, ele não ouviu nada, ele não viu nada, mas ele sentiu que Deus estava presente, que o sobrenatural estava ali. Esse tipo de gente você tem que ter na sua equipe, perto de você. É assim que funciona. Mas preste atenção, capítulo 6, verso 23. 6, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Preste atenção. Quando os meninos vão para a fornalha, Daniel não está. Quando Daniel vai para a cova do leão, ou dos leões, os meninos também não estão. Porque se ele faz parte de uma equipe que tem suas próprias experiências com Deus, ele também tem que mostrar para aquela equipe que ele tem suas próprias experiências com Deus. Mas o negócio é tão desafiador, que a experiência de Daniel é algo extraordinário. Primeiro porque os 3 rapazes vão para a fornalha juntos. Provavelmente, como eu disse, é melhor ser 2 do que 1. Se fosse 3 era melhor. Segura firme, gente, calma, Deus vai agir. Fica aí, Sadraque, e aí, Mesaque, e aí, Abednego, como é que é? Não, esquece esse negócio aí, de nome daqui dos caldeus. Vamos lá, Ananias, vamos embora. E aí, cara, Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que que nós falamos Deus de Isaac e Jacó? Por quê? Porque Deus de Abraão, porque o Deus de Elias, porque nós vamos lembrar que esse Deus não é Deus dos mortos. Vamos lembrar que Deus é Deus dos vivos. Jesus disse isso lá na frente. Quando Pedro estava lá na transfiguração, Deus é Deus de vivos, então Ele está conosco. Se nossos ancestrais estão vivos com Ele, porque Ele é poderoso, está jóia. Mas Daniel entra na cova do leão, ou dos leões, sozinho. É para lá que ele vai, solitário. Já não é mais no ambiente, né, da Babilônia. O império babilônico caiu, mas Daniel ficou de pé. Na verdade, me parece que Daniel conseguiu, com Deus, ser maior que o maior império que já dominou esse mundo, o babilônico. O império persa domina, depois de ter vencido os medos. Ele domina com Dario, ou Dário, ou Ciro, como queiram, né, para alguns. Mas 120 províncias estão sob a tutela do rei da Pérsia. E para lidar com essas 120 províncias, o rei separa 3 presidentes. 2 persas e 1 judeu, Daniel. Para nós não é nenhuma novidade, depois de ver um judeu governando um império egípcio. Uma menina judia mudando a história do comandante de guerra da Assíria. Nós temos uma série de jovens, adolescentes, extraordinários. Eu estou com a turma do louvor aí, vamos lá, guerras, onde levitas, músicos, porque a palavra levita não é para descrever apenas o músico, levitas músicos, vão à frente de roupas brancas, com instrumentos na mão, marchando diante de um exército que vem com material bélico de última geração, e através do louvor, todo o exército acabou se degladiando, talvez, provavelmente, por divergência de como iriam repartir os despojos. Então, seja você jovem, adolescente, seja você do louvor, a mensagem é para todo mundo.
E quando nós olhamos para isso agora, depois de um tempo, ao observar Daniel, o rei da Pérsia descobre que ele é melhor que todos os 122. Ele não é apenas simplesmente melhor que os 120 príncipes. Dos 3 presidentes que ele tem para comandar, para presidir o conselho, Daniel é o maior. E é exatamente por querer colocar Daniel nesse posicionamento de honra que os outros conspiram contra ele para colocá-lo na cova do leão, ou dos leões. Se foram eles que conspiraram, o texto me diz mais à frente, que um anjo defende Daniel na cova, e quando Daniel sai, o rei manda jogar aqueles que conspiraram contra ele, e que são devorados antes mesmo de cair no solo. Os leões já o arrebataram. E aí eu pergunto a você, agora não tem dificuldade de que ele seja o único presidente. Os outros que conspiravam contra ele, agora estão mortos. O que eu quero dizer, e eu digo para todos nós aqui, 2 coisas vale voltar para casa, entendendo que fez que Daniel, ou com que Daniel se mantivesse forte no propósito: suas companhias e sua oração. Suas companhias e sua vida de oração. Suas companhias e o que ele falava com Deus. Suas companhias e seus relacionamentos. Era isso. Se nós observarmos com quem estamos andando e a nossa vida de oração com Deus, poxa pastor, agora o senhor me quebrou, porque eu até tenho boas companhias, mas eu tenho muita dificuldade de orar. Pois é complicado primeiro descrever o padrão de oração que as pessoas buscaram manter para todos, criar um ambiente universal, onde se todos não estiverem na mesma posição, falando as mesmas coisas, abrindo e fechando suas orações com as mesmas palavras, do mesmo jeito, fazendo tudo igualzinho, parece que não sou eu. Não estou dizendo que não tem problema, que tem problema repetir as coisas, não. Mas é muito interessante observar na oração das pessoas que muito do que elas estão dizendo não tem nada a ver com elas. Tem a ver com o que elas ouviram e formataram, que é daquele jeito. E quando você vai orar de um jeito que não é seu, sabe? É um protocolo que te deram, sabe? Se você vier fazendo um protocolo para mim, de algo que o outro está dizendo, eu vou saber que não é seu, que é do outro. Então deixa eu falar uma coisa para você, quer no seu quarto, quer no monte, quer de dia, quer de madrugada, quer depois de uma leitura bíblica, quer, certo, deitado, quer com sono, quer num ônibus ou num coletivo lotado, quer na igreja, seja você, porque Deus sempre vai ser o mesmo. É assim que funciona. Por que é que as pessoas têm dificuldade com a oração? Porque precisam de tempo para orar. Está aí agora, todo mundo com tempo de sobra, e grande parte das pessoas cheio de tempo não tem uma vida de oração. Ou eu tenho uma vida de oração, mas minhas companhias são ruins, meus referenciais são horrorosos. O segredo de Daniel foi: minhas companhias, faço parte de uma equipe que tem o mesmo propósito, show de bola.
Faço parte de uma equipe que temos experiências juntos. Legal. Mas que quando nós nos encontramos também tem as suas histórias personalizadas e particulares. Fazemos nossas orações em conjuntos, mas também temos a nossa vida de oração. Olhamos para uns amigos, pô, cara, como é que foi? Foi fácil, Nabucodonosor ia botar vocês para morrerem queimados. Pô, meu irmão, posso falar para você? Estava com medo danado, irmão. Penso que o joelho estava tremendo, com vontade de dobrar. Mas nós acreditamos que Deus ia agir. E aí, Daniel, e você? Pô, cara, aquele dia do leão foi barra. Um leãozão lá, tudo lá, de olho em mim e tal. O anjo só chegou depois, estava amanhecendo. O anjo, foi embora de manhã com Jacó. Eu com medo do anjo ir embora e o portão não abrir. Cada um vivendo suas experiências. Noé viveu com um dilúvio, com água. Elias viveu com fogo. Davi viveu com um gigante. A menina viveu na Assíria. Daniel viveu na Babilônia. José viveu no Egito. Nossas experiências com Deus, é isso. Nós estamos vivendo um ambiente, irmãos, e eu encerro aqui, onde duas coisas são fundamentais: força e adaptabilidade. É esse grupo que vai sobrar. Quem vai sobrar no ambiente dos empresários? Os fortes e os adaptáveis. Quem vai sobrar no ambiente religioso? Os fortes e os que se adaptaram. Quem não se adaptar e não obtiver força, e como é que nós vamos fazer isso? Numa estrutura, numa equipe, de gente que tem o mesmo propósito que o nosso. Agora, seja seletivo. Em todo lugar tem gente que só vai fazer parte da sua agenda, mas não de seu destino. Entenda isso. Na sua família, tem gente que faz parte do seu destino, está perto de você, você ama, essa pessoa tem um nível de afinidade, sabe, tem algo especial. E tem gente que você gosta, é maneiro, é da família, mas é mais distante. Tem gente no trabalho que, faz parte do seu destino, gente que é maneiro, é contigo, mas tem gente do seu trabalho que é só da sua agenda, chega no mesmo horário que você, te rende depois de uma jornada de trabalho. Tem gente na igreja que faz parte da sua agenda. Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe, louvado seja o eterno. Isso, glória a Deus. Tem gente, irmãozão, dá um abraço, louvado seja Deus, como é que estão as coisas? Vamos embora, estamos juntos. O grande problema é novamente o modelo oferecido. Somos todos irmãos, então colocamos todos no mesmo ambiente, sem criarmos nenhum ambiente de seleção, ok? Pô, pastor, mas isso não pode. Ah, não. Olha como Jesus se relacionava. Olha, vai ler o Evangelho de João e procura nos outros evangelhos algumas histórias que só João contou. João 3, Jesus e Nicodemos. Olhe bem. Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo. Vamos lá. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus? À noite. De que forma? Escondido. Como é que João sabe disso? Se Nicodemos não queria ser visto por ninguém, provavelmente porque Jesus falou. Ele era um dos íntimos. Aí Nicodemos, aí João, Nicodemos me procurou essa madrugada, veio falar comigo aqui, falei mesmo com ele que tinha que nascer de novo. João foi lá e escreveu. Pare para pensar nisso. Nossas companhias precisam ser estabelecidas com níveis, de uma forma muito sábia. E veja, se o modelo que você resolveu
se relacionar com Deus é seu ou é emprestado? Se for emprestado, devolva e pergunte a Deus. Talvez seja bem próximo desse que você pediu emprestado, porque referência é algo extremamente positivo. Não tem problema nenhum. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ter o meu, mas eu gosto muito e admiro muito o ministério de fulano, o ministério de ciclano. Extraordinário, é inspirador, ok? Sermos inspiração e termos também sermos inspirados no estilo de vida de outras pessoas, mas busque o seu, porque talvez exatamente por não ser o seu, que você às vezes fica muito desconfortável e muito distante, sempre tendo que cumprir um protocolo de algo que não é seu. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, certo? Eu vou estar encerrando aqui, nós vamos terminar, né? Já vai sair aqui, né? Tá no meu Instagram? Isso, então eu quero aí me despedir de todos vocês, que Deus abençoe. Eu só quero fazer uma oração antes de encerrar esse culto, para que Deus nos coloque aí, num ambiente onde sejamos fortalecidos e venhamos entender o propósito e prosseguir nele. Feche seus olhos todos. Pai, te damos graças por tua palavra, pois ela é a verdade e nos inspira a vivermos uma vida extraordinária. Que tenhamos bons relacionamentos e uma vida de oração, uma vida de comunicação, uma vida de proximidade com o Senhor. Onde venhamos valorizar o nosso chamado e o nosso tipo de relacionamento contigo, mas também venhamos respeitar o tipo e o estilo de vida, certo? De relacionamento que outras pessoas mantêm contigo, quer num ambiente tradicional, quer num ambiente pentecostal, quer num ambiente histórico, quer num ambiente neopentecostal. Continue conosco, Senhor, nessa caminhada, nos fortalecendo, para que venhamos permanecer no propósito e estarmos fortes no Senhor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus.